Olá, minha gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso papo super saudável. Mas eu quero falar para vocês que hoje eu tô um pouquinho nervosa. E olha aqui com câmera e microfone, eu não fico. Mas no consultório médico dá aquela expectativa. Isso porque no último episódio, não sei se vocês lembram, eu testei aqui e coloquei o Smart. E hoje vai ser a minha avaliação. Eu estou no papo aqui no consultório de Dr. Alexandre Kiep. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Isabelle, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Gente, a gente coloca, é tão tranquilo, pode colocar a edição, as imagens. É a primeira vez que eu vou montar. Gente, me dei um voto de confiança. Ela disse que faz um barulhinho. Ó, vamos ouvir então, é rapidinho assim? Rapidinho. Bora lá então, vamos lá. Olha, ele pode ser colocado tanto no braço quanto na barriga e a gente vai colocar no braço nesse momento, né? Vamos lá. Olha só. Entendi, tá? Tá. Vou colocar bem aqui no músculozinho do tchau. Tá, músculozinho do tchau. Vai. E faz um barulhinho. Viu? É esse barulho? Tá bom? A gente fica só com barulho, não dói nada o Smart, mas aí a gente fica sempre na expectativa, porque não é só a foto, é o registro nosso da nossa glicose. É normal eu ficar tensa assim para saber o que eu vou descobrir agora? Não sei, depende, né? Não vi ainda, né? Mas é normal, sempre dá uma ansiedade quando a gente vai ver o resultado de exame, né? É isso, então, é como se fosse o resultado de exame mesmo? É como se fosse o resultado de exame, né? Você vai ver o seu perfil medido por um aparelho que vai, através do aparelho celular, te mostrar todo aquele relatório. É quase como se fosse um resultado de exame. É um aplicativo que fica no nosso celular. Vocês podem colocar aí, quando eu coloquei, é muito pequenininho, da hora daquela atenção, mas é claro que vocês falaram para mim, prepararam, e eu fiz ao vivo aqui, né? É mais o barulho, você não sente tudo mais, mas ele fica te mostrando toda hora. E, sinceramente, dá uma curiosidade de ficar olhando, só que depois você acaba acostumando. Mas agora a gente vai ter uma avaliação técnica, ou seja, quando o médico abre o exame que você... Toda vez tem aquele paciente, não tem, Kiep, que abre o exame de laboratório antes. Já abre antes, a gente já recebe o resultado do exame já aberto, a gente já sabe que ele já viu tudo. O aplicativo é isso, ele é a fica mesma lá coisa. aberto, a gente não tem culpa, porque você fica acompanhando. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite agora supersaudavelShopping.com.br, o endereço certo do seu bem-estar. Porque antes da gente mostrar os nossos resultados, o meu resultado aqui, e o Kiep falou que vai mostrar o dele também, tá, gente? É importante a gente falar que esse daqui não é igual de laboratório ou um registro, esse daqui é pra gente estar acompanhando mesmo. Lembrando que isso é uma evolução, só para reforçar a importância do Smart para quem quer controlar a taxa de glicose, para o diabetes e tudo mais. Explica pra gente. Pois é, o sistema de medição contínua de glicose é uma grande evolução para o paciente com diabetes, né? Antigamente, todo mundo tinha que ficar furando o dedo várias vezes ao dia. Essa nova tecnologia, hoje, que vem se propagando no mundo de uma forma muito rápida, ela tem a grande vantagem de fornecer medidas regulares da sua glicose do sangue, sem a necessidade de estar o tempo todo furando. Então, aquela pessoa, principalmente as pessoas que utilizam insulina, que precisam fazer ajuste da dosagem ao longo do dia, ou novas aplicações de insulina, elas conseguem fazer isso com base nesse dispositivo sem a necessidade de estar se furando o tempo todo. Aí o dele já tá pitando ou é a mensagem? É o alarme. O meu ficou pitando toda hora. Lembrando, gente, que eu acho que é importante a gente falar assim, quem tem o diabetes e quando vai fazer a aplicação do Smart, é claro que a pessoa já tem uma noção do que é, não se assusta. Eu fui mesmo como se fosse uma cobaia aqui, né? Porque eu não tenho diabetes, né? E aí eu fiz para demonstrar para vocês e realmente baixei o aplicativo e o fator mesmo nosso era passar essa questão de surpresa minha, porque quem coloca já recebe uma orientação e já tem uma noção de, principalmente quem aplica insulina, quando tá baixo, quando não tá, não é isso? Eu não, fui uma cobaia total, né? Sim, geralmente quem utiliza um sistema contínuo de glicose é uma pessoa, primeiro, que já tem diabetes, né? E precisa acompanhar. Essas pessoas geralmente já têm uma certa orientação, um certo conhecimento sobre como é o seu perfil de glicose.
Então, ela já, de certa forma, já conhece um pouco o seu corpo. E com esses sistemas, o sistema permite que ele conheça um pouco mais, porque geralmente uma pessoa que está em ajuste de tratamento precisa furar o dedo, às vezes, até 8 vezes ao dia. Sim. Os sistemas, eles fornecem medição contínua, então você consegue ter, às vezes, 50, 60 medições de glicose ao longo do tempo. Olha, ele está apitando. Tá apitando. Eu deixei. Tá vendo esse barulho? Eu optei, como sendo uma cobaia, você pode colocar lá e você pode silenciar e você ir olhando a hora que você quiser. Eu deixei toda hora apitando. Então, assim, apita e toda hora eu ia olhar, né? Então, como eu não sabia muito, mas as pessoas que têm uma noção, você não se assustou porque apitou o seu. Tem vários tipos de alarmes. Por exemplo, tem o alarme de hipoglicemia, quando a glicose começa a baixar. Tem o alerta de hiperglicemia, quando a glicose começa a aumentar demais. Tem um alerta de risco de hipoglicemia, que é quando a glicose começa a cair muito rápido. Isso é um problema no paciente com diabetes, que utiliza insulina, principalmente diabetes tipo 1, que uma das grandes complicações nesses pacientes é a glicemia baixa, que pode levar a complicações muito graves. Então, o sistema também alerta que a glicose está caindo muito rápida, para que não chegue a uma glicose muito baixa. E também tem alguns outros alertas do sistema. Por exemplo, como esse sistema, por exemplo, específico, precisa de conexão Bluetooth, quando a conexão Bluetooth cai, ele alerta. Quando o sensor sai do braço, ele alerta. Então, tem vários alertas exatamente para poder garantir que a medição está sendo feita adequada. Sendo com eficiência. E que, além de estar sendo feita adequada a medição, que você está conseguindo ter todo o conjunto necessário para que essa medição chegue para você no seu celular. Eu ficava toda hora clicando, mesmo quando apitava, porque no começo eu acho que deve ser isso, um fator de curioso. Ou eu que aqui resolvi ser cobaia da história. Quando você come alguma coisa, quer saber depois como está a sua glicose. Exatamente. É isso. Quanto tempo espera, só para ter uma noção? Eu fiquei meia hora, 40 minutos para olhar. Depende do tipo de comida, né? Alguns alimentos, o aumento de glicose é um pouco mais rápido. Então, às vezes, 15 minutos depois, Tipo 10 minutos depois. Pão. Tipo doce, por exemplo. A glicose sobe mais rapidamente. Proteína, por exemplo, e outros carboidratos mais complexos. O macarrão, às vezes, pode demorar um pouquinho mais. E aí depende, né? Então, você pode ter, logo depois que você come, 15 minutos depois, um aumento de glicose, ou às vezes pode demorar minutos ou até mais de uma hora até essa glicose subir. Teve um dia que eu fiquei tensa, mas agora, pelo amor de Deus, seja carinhoso a cara dele comigo. Eu quero abrir um dia aqui, que me deixou um pouco, a gente vai colocar aqui, como se fosse mesmo um exame, porque eu fiquei ali olhando, mas eu não sou diabética, então eu não faço uso de insulina, foi só para a gente ter. Diretor, coloca na tela do Papo Super Saudável aqui, a gente está abrindo aqui a tela para vocês, para ter uma noção, vamos ampliar aqui. Aqui, ó, esse é o histórico, eu coloquei no dia 29 à noite, numa live que a gente estava aqui fazendo, e aqui é o dia logo depois, para a gente avaliar basicamente aí. Eu fiquei um pouco preocupada. Primeiro, o que é isso daqui? Explica isso daqui para mim. O 11% já me deu um treco. Já. Pois é importante deixar tudo claro para todo mundo, que você não é uma pessoa que tem diabetes, né? Sim. Então, isso foi só um teste que você fez para poder conhecer seu corpo. Então, alguns resultados aí são resultados um pouco diferentes do que a gente vai ver numa pessoa com diabetes, né? O TIR é o que a gente chama de tempo no alvo. Geralmente, a pessoa com diabetes precisa ficar numa faixa de glicemia no sangue, numa faixa de taxa de açúcar no sangue. Então, dependendo do caso, criança é uma faixa, adolescente, adulto, outra, enfim. Paciente com insulina independente, eventualmente, é outra. O médico que vai definir qual a sua, o que a gente chama de faixa tempo no alvo, de acordo com a sua característica, de acordo com o que a gente tem hoje na literatura. Eu sou uma mulher de 44 anos e que não sou diabética. Eu estou dentro da minha faixa? Eu não vi a configuração que foi feita para você, mas isso tudo é customizável. Então, assim, cada paciente, cada pessoa que utilizar, você vai definir qual é a sua faixa. E aí, aquele tempo no alvo, ele vai mudar. Entendi. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu quero que sua glicose esteja... O médico que personaliza e fala, isso. O médico ou o profissional de saúde que estiver acompanhando, outro que estiver auxiliando nesse tratamento, ele vai definir. Como foi só um teste, esses seus resultados não necessariamente refletem alguma normalidade em você. Tá, mas vamos lá aqui. Mas vamos avaliar isso, por exemplo. O que a gente considera o desejável? O
que essa glicose, mesmo depois que você come alguma coisa, que elas geralmente não ultrapasse 160, 140. Algumas medições. Mas isso daqui me deixou nervosa. Ó, Pois eu não sei também o que você comeu ali, o que você 4 da bebeu ali, tarde. 4 da tarde, né? Eventualmente uma quantidade muito aumentada de açúcar, enfim. eu tenho uma alimentação muito regrada, é isso que me deixa muito tensa. Pois é. Eu sou uma pessoa que tem uma alimentação regrada, eu tenho certeza que eu não comi um doce. É um dia que eu fiz exercício físico, é um dia que eu não bebi bebida alcoólica. Então, esse vermelho, depois verde, essa coisa meio montanha-russa é preocupante? Se você tem uma alimentação muito regrada, sua glicose não deveria subir demais, né? Agora, esse sistema, na verdade, todos eles, né? Eles não são sistemas que fornecem diagnóstico. Eles são sistemas para acompanhamento. Então, qualquer anormalidade que eventualmente observe-se nesse sistema, primeiro, ele tem que ser Contínuo. tem que ser contínuo. A gente, às vezes, eventualmente tem que confrontá-lo com alguns exames laboratoriais. Sim, Né? isso é uma pequena amostra do que a gente está falando do Smart, a importância dele, né? Então, assim, não dá para a gente poder traçar um diagnóstico para Nesse você momento. a partir disso. Aham. É ao contrário, a gente traça um diagnóstico seu antes da pessoa diabética, Aham. e aí coloca o aparelho, faz toda a parametrização, e a partir da parametrização a gente vai ter uma clara ideia do que está acontecendo. A gente está vendo ali, para a gente entender, então a gente tem ali, tem pessoas que a gente sabe que bate lá em cima. Bate né? lá em cima. Aquilo dali é a quantidade de glicose por sangue, no sangue. De açúcar no sangue. De açúcar no sangue. Esse vermelho te preocupa? Isso é a parametrização. Você parametriza aquilo. Por exemplo, quando o vermelho que está abaixo daquilo que você definiu como o padrão ideal da glicose. Né? E aí você pode definir os alertas de hiperglicemia Aí também. você personaliza conforme seu médico no Exatamente. aplicativo. Então, por exemplo, crianças e idosos, eventualmente eu não quero que a glicose baixe demais. Então, eu boto o alerta um pouco mais alto, por exemplo. Então, eu posso definir que abaixo de 80 eu já quero que ele me alerte. Outras pessoas não, toleram um pouco mais, eu vou definir que abaixo de 70. Outras pessoas elas têm uma flutuação maior de glicose, então eu posso definir que meu limite superior ele pode ser um pouco mais alto. Então, assim, existem parâmetros já pré-definidos, obviamente. No aplicativo, você e o médico vai falar e você vai definir. O A gente aplicativo- tem histórico, tendências, a glicose, o evento, está tudo muito explicadinho, muito fácil para qualquer um. Ele né? já vem pré-definido com o que é preconizado hoje para a maioria das pessoas. Mas cada profissional de saúde, cada paciente tem que ter isso customizado, personalizado para a sua realidade. Então eu teria que ter. Eu fui aqui uma cobaia, tá, gente? Volta lá, só pra gente falar. Eu só quero entender essas bolinhas aqui. Por que eu tô 0 aqui, 89 aqui e 11 aqui? Então vamos lá, isso é o tempo no alvo. Então eu defini aquela faixa de glicose que você deveria ficar. Ele está dizendo que em 89% das medições você esteve naquela faixa. Em 11% você esteve acima dela. E em nenhum momento você esteve... Desculpe, em 11% você esteve abaixo dela. Em nenhum Em nenhum momento você esteve acima dela. Ai, que alívio. Aquele 160 lá no pico lá, eu fiquei meio aliviada. Mas não fui eu que defini aquilo. Eu sei, Então, eu sei. Tem que ter um médico para definir. Ó, daqui a pouco você já está fazendo exame, já começar a definir. Aqui a gente tem flutuação máxima, altíssima e mais baixa. Também com tudo horário. definido. Isso tem Como que se ser fosse definido. mas você define o que é altíssimo, o que é mais baixo, o que é... Mas aqui ele está pegando qual é o mais alto. Na verdade, a altíssima qual foi a maior medição que você teve nesse período. Tá. O mais baixo, qual foi a menor medição que você teve nesse período. E a flutuação máxima é a variabilidade. E ali em cima, a gente consegue ver por medição, naquele período. Naquele período. Cada bolinha é uma medição. Elas grudam, mas é uma bolinha, tá, É uma gente? bolinha. Sabe o que eu estou prestando atenção aqui? É claro que não é personalizado, é claro que eu não tive ainda, mas foi só uma questão da gente colocar. Mas só para você ter uma ideia, 3 e 7, para você ver tanto da importância do Smart ser personalizado com o aplicativo. As pessoas podem falar 3 e 7, deve ser, se fosse personalizado, por exemplo, para o meu pai, seria o café da tarde dele. 3 e 7, vai vendo. Pelo meu costume de trabalho, 40 minutos logo após o meu almoço.
provavelmente É aqui, eu tenho esse certeza. aumento de glicose está relacionado ao seu pico de glicemia no sangue, de glicose no sangue, pós-almoço. É bem a refeição que eu mais consumo carboidrato durante o dia, que provavelmente se transforma em açúcar no meu sangue. Exatamente. Nesse período depois. Acabei de ver a importância de ter as datas ali, né? O horário. O horário. É. Porque aí você passa a conhecer o seu corpo. E isso para o médico depois, ele vai poder, olha só, sua glicose está ali 162, está se mantendo alta. Estou dizendo isso para um paciente com diabetes, né? Sim, vamos Vai supor. precisar fazer ajuste de insulina, por exemplo. Aham. Então, ele consegue, a partir disso, ter uma ideia de como está a sua alimentação, qual é a dose que você vai precisar de medicação para poder manter a sua insulina no maior tempo possível, no que a gente chama de tempo no alvo, que é aquele indicador que a gente mostrou Que lá. você consegue manter a sua taxa perfeitamente, como se eu fosse, que a gente está fazendo só uma demonstração, como se eu fosse uma paciente do CAP e ele estivesse avaliando, ele já tivesse colocado no aplicativo a taxa que ele acha importante para mim. E ali eu acho interessante mais baixo, mas mesmo não tendo ainda a taxa definida, eu que tenho essas minhas questões com alimentação que eu falei, eu não como nada depois das 7 horas da noite. 1h12, o mais baixo. É isso. Aí o que vai acontecer ali? Você vai ver que provavelmente na sua medição, depois do 1h12, você pode descer aqui um pouquinho. Pode vir mais para baixo aqui, o mapa lá em cima das Ele, bolinhas. mesmo você não comendo, ele começa a subir. Olha lá. Por quê? Porque aí o seu organismo percebe. Seu organismo ele tem uma capacidade de entender, olha só, eu estou com baixa de glicose. Aí ele mesmo se reajusta. Aí ele vai começar a fazer o que a gente chama de queima de gordura para poder produzir glicose para você. Ele mesmo faz isso. Todos nós queimamos de gordura dormindo. Gente, que coisa boa. Aqui então foi onde ele começou a queimar. E aí ele começa a produzir, mesmo você não comendo nada, ele começa a produzir glicose através de outras fontes de energia do seu corpo, particularmente glicogênio e gordura. Então ele quebra para começar a produzir açúcar. Quando ele acaba as fontes de energias mais comuns que a glicose, ele vai produzir a partir de outras fontes que não são tão fáceis, mas que aumentam a sua glicose. Então você pode ver que às vezes, mesmo você não comendo, dormindo, a sua glicose sobe. Agora, aqui a gente está falando de uma pessoa não diabética. Quando uma pessoa, a importância do Smart, como uma pessoa ela é diabética, ela não tem o poder de fazer isso que o meu corpo faz. E aí a importância, principalmente, eu estava pensando aqui como mãe, as mães pâncreas que a gente conversou no último episódio. O alerta num bebê, por exemplo, numa criança que não tem como falar que está se sentindo mal. O diabético ele vai apitar e no meio da noite, se precisar... Qual é a grande questão do paciente? Sacada do paciente. E a grande preocupação que a gente tem em relação a algumas crianças e adolescentes e até adultos jovens de insulino dependente com diabetes tipo 1. A hipoglicemia noturna. A queda da glicose à noite. Mostrou que meu corpo me ajustou e eu nem percebi. Às vezes essa queda é tão acentuada que não dá tempo do corpo responder como o seu. E aí você pode fazer hipoglicemia. Às vezes ele não responde por diversos motivos, porque é muito rápido, ou porque às vezes a dose de insulina foi maior, enfim, do que a quantidade de glicose que tinha no organismo dele, e aí a glicose caiu demais. Aí a vantagem de você ter um sistema que vai te alertar. Vai te acordar, ou acordar o seu responsável. Ou acordar o seu responsável, ou acordar qualquer pessoa que você definir, porque você pode monitorar essa pessoa de qualquer lugar. Você pode colocar um terceiro dentro do aplicativo. Pode botar um terceiro, você pode botar quantas pessoas você quiser. Geralmente os pais recebem o alerta, olha só, está tendo hipoglicemia, então a gente pode ir lá e ver o que está acontecendo, colocar uma glicose para a pessoa, uma bala, comer alguma coisa, enfim, corrigir aquilo que está acontecendo e, com o tempo, fazer os ajustes de doses necessárias para que não faça a hipoglicemia noturna por conta do medicamento. Depois de um tempo, você já começa a ter uma leitura do seu próprio corpo, se você tiver uma base de mais tempo, e aí você já começa a perceber a diferença nos pacientes, ou seja, já vai se ajustando com naturalidade, mesmo não sendo um corpo sem diabetes. Sim. Esse é o objetivo. Sim, e você consegue, a cada nova mudança no estilo de vida daquela pessoa, também fazer as adaptações necessárias. Por exemplo, eventualmente um diabético insulino dependente que começa a fazer atividade física em determinado horário... Já muda. Já muda totalmente o perfil dele. Já eventualmente tem que se mudar
a dose de medicamento, ou ter que se monitorar mais de perto, porque ela pode fazer uma hipoglicemia que ela não fazia antes, porque ela não fazia aquela atividade física naquele momento. Ninguém é padrão, por isso o Smart, com você ter a sua leitura própria dentro do aplicativo, é importante. Ninguém é padrão, né? Os sistemas de monitoramento contínuo de glicose, eles trazem essa novidade, porque ninguém acorda de madrugada para ficar furando o dedo para poder saber se a glicose está baixa ou está alta. Só vai furar se estiver passando mal. O problema é que às vezes você está dormindo e aí não dá tempo de você nem acorda, né? Você está passando mal. Se for uma hipo, Se então. for uma hipoglicemia muito intensa. Temos uma grande notícia para você que convive com a diabetes. Vem aí o Glicoleve Clube, um verdadeiro clube de vantagens feito sob medida para as suas necessidades. O controle diário da sua glicemia é essencial, mas isso não impede você de viver com liberdade. O Glicoleve Clube vem oferecer a mais moderna tecnologia de monitoramento para ajudar a manter a sua saúde em dia. Planos sob medida para você escolher o que melhor se adapta às suas necessidades, com o conforto de receber os produtos em casa e ainda ter o acesso a um pacote de benefícios exclusivos. Aguarde, porque está chegando o Glicoleve Clube, sua qualidade de vida em sintonia com o seu bem-estar. É claro que tá de novo, ó. Por quê? Porque eu não estou com um sensor e ele não tá. Eu estou com o aplicativo aberto e ele não está identificando o sensor. Vamos avaliar Vamos você sim. agora? Você é diabético ou quê? Não sou diabético. Não. Não. Eu usei ele também para teste durante um período. Você pode ver aqui, olha só. A gente vai jogar para vocês aí, eu estou olhando aqui. Como eu usei durante um tempo maior, ele me dá o tempo de cobertura nesse período que eu defini. Então, você já definiu o seu. Eu peguei um período aqui. Nesse período que eu defini aqui, eu fiquei com 76% desse período com cobertura do sensor. Foram feitas 2.402 leituras nesse período, que ele me mandou aqui. Então, foram 2.402 bolinhas, medições de glicose no meu sangue que foram feitas. Ele me dá uma estimativa da hemoglobina glicada. Ele não é a medição da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame que a gente consegue avaliar mais ou menos como está a sua glicemia, a sua glicose no sangue nos últimos 3 meses. Ele dá uma estimativa da hemoglobina glicada. Qual que é o seu aí? 4,8. O que é isso? Paciente com diabético, por exemplo, o ideal é que ele fique até 7. No meu caso aqui, ele está normal. Mas você não é diabético. Eu não sou diabético. Mas se você fosse, o médico estaria feliz. E a minha glicose média, basal, ao longo de todas as medições, a média delas foi de 93. Tá bom, hein, que é? Tá ótimo. O normal, que é uma glicemia de jejum, quando a gente vai fazer o exame, que ela esteja até 101. Então, ela está normal, mesmo considerando os períodos pós-alimentação. Quando a gente tiver aqui o intervalo no tempo, aqui, também tem a limitação do fato de eu não sou diabético, então eu não defini padrão-alvo. Mas a minha glicose ficou entre 70 e 180 em 99,8% do tempo. Ou seja, basicamente... E fez 1 ou 2 episódios de glicose abaixo de 70, que também foram aquelas igual o meu, noturnas. Praticamente. Exatamente. Aqui embaixo, ele já vai no perfil ambulatório de glicose, que é o AGP, ele já vai te dizendo... Esse gráfico azul, gente. E quais são, eventualmente, o intervalo que a gente considera adequado. Isso é mais informações médicas, né? Porque eu não Depois o médico ele vai avaliar esse relatório e falar, olha só, está tudo bem... ou não, a gente precisa melhorar nisso, a gente precisa ajustar essa dose, você precisa melhorar a alimentação aqui, e aí ele, com base nessas informações, ele vai fazendo as propostas terapêuticas, as mudanças terapêuticas. Aqui a gente consegue ver as curvas de glicose sanguínea, então você pode selecionar os dias, então tem vários dias, você escolhe o dia que você quer. Por isso que seu gráfico está... tem vários ali, né? Então tem dia que você come mais, tem dia que você come menos, tem dia que você faz atividade física. Você gosta de uma cervejota? Uma cervejanta? Uma cerveja. Uma cerveja. Cerveja. Que é a cerveja do Carioca, né? Você está em qualquer lugar, a cerveja do Carioca é geladinha. Só no calor. Você consegue saber aí, por exemplo, qual é você é médico, você sabe o que tirando o doce, que a gente sabe, no seu dia a dia, na sua rotina, a gente consegue saber o que sobe mais, por exemplo. Eu vi ali e eu avaliei, eu sei onde eu como mais carboidrato. Consegue. Eu descobri algumas questões muito interessantes nessa medição. Médico com isso?
Não, do meu corpo, né? Do teu corpo. De como isso meu que é corpo interessante. reage às coisas. Eu percebi, obviamente, com a maioria das pessoas, que o doce ele aumenta muito rápido a minha glicose, mas cai muito rápido também se a quantidade for pequena. Então, o meu corpo reage bem ao aumento de glicose. Então, ele sobe, mas logo depois desce. Eu percebi também que de manhã, em jejum, minha glicose sobe. Então, eu queimo. Eu não comi nada, mas eu consigo produzir glicose através de fontes, que a gente chama de fontes alternativas do nosso corpo. Eu descobri que o exercício físico ele faz com que eu tenda a fazer algumas baixas de glicose mais baixa de madrugada. Então, algumas coisas que eu fui conhecendo no meu corpo só em 14 dias que eu 14 utilizei. dias que você mediu. Isso faz, se fosse para um paciente, ou mesmo para você, e você é médico, a gente imagina que médico sabe tudo dele mesmo, dele não é assim, Não sabe né? nada, não. Sabe, Espeto de pau. não necessariamente, mas... Isso daí te ajudou e te dá alguns fatores? Tipo assim, se eu sei onde eu peco mais, eu sei onde eu posso queimar mais gordura, dá para saber nisso também? Dá para saber. Tem uma vantagem aqui que você consegue colocar os eventos do dia. Então, fiz atividade física, eu consigo colocar aqui. Comi doce, eu consigo colocar aqui. Aí eu consigo, nos relatórios, linkar ao longo do tempo o que eu fiz com o que aconteceu. E a gente não lembra, eu vi pelo horário ali, porque basicamente eu tenho uma rotina muito regrada, mas o diabético, por exemplo, quando ele chegar com isso para o médico, se ele tivesse relatório, ele vai falar, esse dia foi aniversário da minha mãe, eu comi o bolo. Está no relatório. Exatamente. Ele consegue colocar os medicamentos que ele toma no relatório, então o médico ele consegue pegar aquele relatório e ver, olha só, tá bom, ok, esse dia aqui você comeu um pouco mais, você foi numa festa e tal. Eu não vou mexer na sua vida toda, nos seus medicamentos, por causa desse dia. Está marcado o evento. Está marcado o evento ali e tal. Outros não teve evento nenhum e a coisa está alterada. E às vezes você tem que mexer. Ele vai dando alguns alertas aqui ao longo do tempo. O seu gráfico está bem assim. Eu só te fazer uma pergunta. Você falou que a sua glicose em jejum, no diabético, isso preocupa bastante, muitas vezes. A glicose alta, eu fiquei pensando, o que é isso? Você falou, a glicose é alta, eu jejum. Eu fiquei surpreso que eu não sabia isso do meu corpo. A glicose alta... Você falou jejum, você falou, eu descobri algumas coisas do meu corpo. Foi o segundo fator que você falou. Então, a minha glicose de manhã, em jejum, ela aumenta. Isso é seu. É meu. Você só descobriu aqui. Eu percebi que mesmo em jejum, às 6, 7 horas da manhã, minha glicose sobe um pouco. Se você fosse um diabético, já saberia isso? Seria importante para o médico? Seria importante para definição de dose e horário de tomada do medicamento. É claro que o diabético ele tem uma faixa um pouco maior. Ninguém vai querer manter um paciente diabético naquela rigidez. Por isso que a gente chama de tempo no alvo. A faixa ideal que aquela pessoa tem que ficar. Porque você tem que equilibrar risco de hipoglicemia com as complicações relacionadas a um aumento de glicemia durante muito tempo. Então, o ideal é que o diabético não tenha grandes flutuações ao longo do tempo, que a média dele, às vezes, não é a coisa mais importante. O ideal é que ele fique a maior parte do tempo naquela faixa adequada. Nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo. Porque se você for fazer uma média, uma pessoa que tem uma glicose de 200 muito tempo e depois lá embaixo muito tempo, a média, às vezes, até nem é tão ruim. Mas você tem está muito tempo lá em cima e muito tempo lá embaixo. Não é bom. A média não é uma leitura, por isso o gráfico do Smart mostra exatamente. Isso. Se tiver pontos, a montanha-russa... Está subindo demais, está descendo demais. Isso não é bom. O ideal é que eu mantenha sempre numa faixa adequada. É isso. Se descobriu aí? Você tá bom? Por enquanto, sim, né? E eu? Também tá bem. Que alívio. Também tá bem. Doutor, obrigada pela consulta. Obrigado, foi um prazer. Gente, que bacana. Papo super saudável para você, trazendo informação e muito mais. Principalmente porque a gente traz a tecnologia que eu acho que ajuda para quem tem o diabetes, para as mães pâncreas, que eu fiquei muito tocada. Para quem não viu, veja o nosso episódio. Mas eu acho que para vocês médicos também é um alívio, né? Porque a gente tem uma tecnologia hoje que ajuda a evitar complicações graves do diabetes hoje. E ajuda principalmente as crianças, adolescentes, a cuidar melhor da sua condição, sem ter que ficar furando o dedo, porque isso às vezes é um incômodo, é um problema. Às vezes é um renascimento o diabetes, não é não? Sem dúvida. E a gente fala, às vezes brincando, que às vezes o paciente com diabetes ele tem mais saúde do que quem não tem diabetes. Ou muitas vezes porque ele passa a conhecer seu corpo melhor do que a pessoa que não tem diabetes. Posso ficar aliviada, mas monitorando, né? Sempre.
3 horas da tarde, ali eu vou rever aqui meus carboidratos, mas tá certinho. Alexandre Kiep, papo super saudável. A gente tem mais informação no próximo episódio. Obrigada, amigo. Obrigado. Doutor, desculpa. Tchau, até o próximo.